O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Falamos a palavra de Deus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Caríssimos, desde sexta-feira à noite, o bom Deus nos trouxe para o seu hospital. Quero recordar, para quem não ouviu a palavra que Deus havia dito, mas também quero aquecer novamente a memória do coração, para aqueles que ouviram a palavra que Deus já havia dito. Quando nos preparávamos para o acampamento deste final de semana, de acampamento de cura e libertação, a cena que Deus nos dava era exatamente esta: Jesus vestido de médico, olhando com grande compaixão
para a canção nova. Estava ele ladeado por Nossa Senhora, a enfermeira responsável do Hospital da Salvação, do Hospital do Doutor Jesus Cristo. Estava Nosso Senhor também acompanhado por outros santos, pelos anjos. E o Senhor dizia, olhando para a canção nova, para este lugar em que estamos, para este chão onde pisamos, mas também para todo lugar e coração, onde a graça aqui da canção nova chega agora. O Senhor dizia, estou dando a canção nova um hospital. Faço da canção nova o meu hospital. Eu lhes dou um hospital. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor. Tu nos trouxeste ao teu hospital. E ao longo do final de semana todinho, o Senhor se revelou a nós como o remédio eficaz. Remédio para os males do corpo e da alma. De fato, Jesus é o remédio. Ele é a resposta para todas as perguntas. Jesus é tudo que a humanidade inteira sempre sonhou. Ele é o esperado das nações, é o desejado do nosso coração. Experimentamos Jesus como médico dos médicos. Ele é o médico para as feridas do corpo e da alma. Compreendemos que nosso Senhor é o médico de cada pessoa e da pessoa inteira. Porque é o único médico que se receita a si mesmo. É o único médico que se fez remédio. Nós compreendemos que Jesus é um médico dentre os médicos, um médico singular, um médico dentre todos outros. Porque além de se receitar, além de se fazer remédio, comam minha carne, bebam meu sangue, Ele também se fez enfermo com os enfermos. Ele tomou as dores dos pacientes, que somos nós. Tomou as chagas dos pacientes, que somos nós. Todos os nossos sofrimentos, infelicidades. E carregou tudo sobre Ele. De fato, Jesus é o médico dos médicos. Vamos aplaudir a Jesus? E desejo eu agora lhes dizer por que é que a igreja de Deus é o melhor dos hospitais. Bom, se Jesus é o remédio por excelência, o remédio dos remédios, se Jesus é o remédio eficaz, capaz de soerguer a minha alma abatida, curar meu corpo enfermo, tranquilizar a minha mente agitada, dar norte à minha vida desnorteada. Se Jesus é o remédio e também médico, ora, a igreja dele só pode ser e é o melhor dos hospitais. A liturgia de hoje nos mostra isso claramente, cai como uma luva. Então a gente crê que quando Deus prepara um momento da graça, como o acampamento de cura, irmã Maria Eunice, o
O Senhor já costurou tudo: a temática, as canções, ministério de música. O Senhor já costurou tudo com a liturgia da igreja, proclamada no mundo inteiro. É a mesma liturgia hoje em todo o mundo católico, mas para cada pessoa ela é o remédio de que aquela pessoa precisa. Para cada pessoa, Jesus se revela o médico através daquela liturgia, da palavra e da Eucaristia, da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Gente, em cada igreja, desde os mais simplesinhos templos, levantados a pau a pique, até as mais suntuosas catedrais e basílicas, é ali que está o grande hospital. A igreja de Jesus é o hospital por excelência. Quando hoje ouvimos, é o sermão mor de nosso Senhor Jesus Cristo, que acabamos de ouvir. É o sermão mor, é a pregação maior dele. Está certo, Jesus é pregador e palavra, é remédio e médico. O Senhor é a palavra encarnada, portanto toda a pregação dele é curativo, libertadora. Mas o sermão de hoje, o sermão da montanha, é a pregação de Jesus. E na virada do milênio, São João Paulo II, em um documento chamado Novo Milênio Ineunte, Novo Milênio Ineunte, São João Paulo II dizia que precisamos programar a nossa santidade. Trocando em miúdos, ninguém dorme um capetinha e acorda um santo. Ninguém vai para o céu de bobeira. É preciso que programemos a nossa santificação. É preciso que programemos a nossa ida para o céu. É preciso que nos programemos para a vinda gloriosa do Senhor. Da mesma maneira eu lhe digo, é preciso que programemos a nossa cura, a nossa libertação. Até porque trabalhar nossa cura e libertação é trabalhar a nossa santificação. E vice-versa. Desejar ser santo, ser de Deus, ser um bem-aventurado, ser um feliz. Ora, a liturgia de hoje é todinha um elogio ao feliz, ao homem feliz, à mulher feliz, ao bem-aventurado, à bem-aventurada. Ora, quem são eles? Quem são eles? Quem é o bem-aventurado? Quem é o feliz? É aquele que se associa a Jesus, se assemelha a Jesus, que se coloca no seu segmento, enquanto discípulo missionário dele. Mas é também aquele que não só no seu segmento se coloca, mas também na sua imitação se coloca. É preciso seguir a Jesus e imitar Jesus. É preciso reproduzi-lo e anunciá-lo, para que o mundo também se torne santo, como o nosso Deus é santo. Ora, por 2 vezes na Escritura Sagrada aparece a ordem: sede santos. A primeira vez é no livro do Levítico. O livro do Levítico é um livro de leis do povo de Deus. Portanto, não ser santo é ser um transgressor da lei divina. Talvez alguém diga: eu, santo? Pois eu respondo: mas como não? Mas como não? Eu perguntei para Marianinha, a minha sobrinha,
tem 8 aninhos. Marianinha, ela queria ser muitas coisas, como ainda quer. Quer ter todas as profissões e se entregar a todas as artes e ser santa. Mariana, você não quer ser santa? Ah, tio padre, eu quero, mas eu não quero morrer agora. Não quero morrer agora, tio padre. Eu disse a ela: Marianinha, preste atenção. Fica-se santo já, para depois no céu morar. A santidade já, a bem-aventurança já, a felicidade já. Mas eu quero ser bailarina, tio padre. Seja uma bailarina santa. Eu quero ser dentista, pois uma santa dentista até fica melhor do que uma bailarina santa, uma santa bailarina. Melhor do que uma dentista santa, uma santa dentista. Melhor do que uma professora, uma santa professora. Amém, irmãos? É isso que Deus quer de nós. Bem-aventurado, bem-aventurada. Levanta sua mão direita. Vamos fazer este gesto que o Monsenhor Jonas Abib nos ensinou. Ou santos, ou nada. Ou santos, ou nada. Ou santos, ou nada. Ora, o tema central deste acampamento, do profeta Isaías, capítulo 23, versículo 25. Servi ao Senhor vosso Deus, e Ele retirará do meio de vós as vossas enfermidades. É fácil entender. Se você serve a Deus, Deus tira você das enfermidades. Padre, eu tenho servido ao Senhor, mas eu tenho andado doente também. Deixa eu lhe dizer, sirva ao Senhor, e Ele vai tirar você do meio das enfermidades. Vai curar muitas de suas doenças. Pode até ser que uma ou outra ainda continue. Pode ser até que mais do que uma ou outra continuem ou apareçam. Pode até ser que você morra em decorrência de uma ou outra. Mas se você, meu irmão, se você for o feliz da primeira leitura, um homem de Deus, uma mulher de Deus, atento aos apelos do alto, atento aos apelos do alto, atento aos apelos do lado, atento aos apelos do lado. Se você for uma pessoa convertida para Deus, convertida para o irmão, se você viver em conversão para o Senhor e para o irmão, diga comigo: mais de ti, meu Deus, menos de mim, nada do inimigo e tudo para os irmãos. Se você for uma pessoa de Deus, o feliz da primeira leitura, se você for, aí o adjetivo fica ainda mais bonito, bem-aventurado, bem-aventurado. O bem-aventurado do Santo Evangelho, eu lhe asseguro, você pode até morrer em decorrência de uma doença ou outra. Você pode até agora ter perebas pelo corpo inteiro. Você pode ser aflito, flagelado, perseguido, injuriado, apertado, caluniado. É a última das bem-aventuranças que acabamos de ouvir. Eu lhe asseguro, você é uma pessoa saudável. Porque o santo é o verdadeiramente saudável. E o santo é no mundo remédio para o mundo enfermo. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Chesterton, uma das mentes mais brilhantes católicas dos últimos tempos,
em um texto sobre Santo Tomás de Aquino. Celebramos a festa de Santo Tomás ontem. Ontem eu lhes falei um bocadinho dele. Santo Chesterton, falando que Santo Tomás disse: o santo é um remédio. O santo é para o mundo enfermo o remédio de que o mundo precisa. Não é necessariamente, olha lá, não é necessariamente o remédio que o mundo quer, mas é o remédio de que o mundo precisa. Talvez na sua casa você não seja o remédio que a sua família quer. Talvez não seja o remédio que a sua família queira. Mas na sua casa você é o remédio de que a sua família precisa. Acredite nisso. Acredite nisso. Na comunidade de fé não é diferente. Eu digo aos meus filhos espirituais, eu os reúno e digo a eles: talvez eu não lhes seja o padre que querem, mas sou o padre que vocês precisam. Eu lhes sou o remédio, mas vocês também me são o remédio. Também sou o remédio, eu deles e eles meus remédios. Amados irmãos, a igreja de Jesus é o melhor dos hospitais. Aquilo que Jesus falou para o acampamento deste final de semana, que vira e mexe, vira, nós somos lembrando quantas pessoas desiludidas, desnorteadas, vivendo infelizes, vivendo de maneira largada neste mundo, como ovelha sem pastor, como ovelha errante, enferma, e tornando enfermas as outras pessoas com quem convive. Quanta gente vivendo no pecado, e impregnando com o pecado o mundo, a começar das pessoas com quem convive. Porque São João Paulo II também disse: o santo por onde passa deixa um rastro de santidade. A pessoa que anda com Jesus, ela se torna bem-aventurada, e torna bem-aventurado o mundo. Na Sagrada Escritura, amados irmãos, nós encontramos belíssimas figuras sobre a igreja. Eu ontem lhes trouxe figuras sobre Jesus e concluí dizendo que Jesus era médico. Pois agora eu lhes trago imagens belíssimas que a Escritura Sagrada nos dá sobre a igreja, Através delas, a revelação fala do mistério inesgotável que é a igreja de Cristo. A igreja que Cristo fundou sobre São Pedro Pedra. As imagens do Antigo Testamento têm como pano de fundo este entendimento: a igreja é o povo de Deus. E as imagens do Novo Testamento entendem que Jesus é a cabeça do povo de Deus. Aparece então na Bíblia a igreja como redil, lavoura, construção, casa de Deus, família, tenda de Deus entre os homens, templo santo, Jerusalém celeste, nossa mãe, esposa imaculada do Cordeiro Imaculado. Eu já lhes contei que quando criança, e cresci, pensando que seria médico, e dizendo que queria ser médico, e me preparando para ser médico, de fato, eu não estava enganado.
Deus me fez médico, não do corpo, mas da alma. Me fez médico, não como eu queria, mas como Ele esperava. E eu entendo, precisamos dos médicos, precisamos dos remédios. Até porque em cada médico é o médico doutor Jesus Cristo agindo. Em cada remédio é a sabedoria de Deus dada ao cientista, ao pesquisador, para que aquele remédio alivie o sofrimento humano. Em cada iniciativa de alívio ao sofrimento humano, é o Deus nosso, é o Pai das misericórdias, em Jesus, na força do Santo Espírito de amor, acudindo a humanidade sofrida, sofredora. Então, eu cresci me preparando para ser médico, e Deus me fez médico da alma. E eu entendo, quando eu oro pela cura dos males da alma, muitas vezes os males do corpo também são curados. Repare que muitas vezes no Santo Evangelho, Jesus primeiro perdoa os pecados. Primeiro Ele cura da paralisia da alma, para depois curar da paralisia do corpo. Primeiro Jesus tira a desventurança da pessoa na ordem espiritual, para depois fazê-la bem-aventurada, não só no âmbito espiritual, mas também temporal. Jesus cura é de dentro para fora. E quando a pessoa abraça o sermão maior de Jesus, que é receita de felicidade, que é receita de cura e libertação, que é promessa para o mundo vindouro, quando a pessoa abraça essa vida bem-aventurada, essa vida de estar no mundo sem ser do mundo, essa vida de associação a Jesus, de seguimento e imitação de Jesus, meu irmão, minha irmã, não tem como ela não ser curada e liberta. Amém, irmãos? Louvores ao Senhor. Eu lhes trouxe imagens belíssimas da igreja, na escritura e também no catecismo da igreja. Você pode conferir lá no catecismo. Vai dos números 753 ao 757. Mas eu não tinha ainda uma palavra sobre igreja hospital. Igreja hospital. Nós vemos muitas vezes, quando Jesus age na sinagoga ou no templo, Ele faz dali um hospital. Quando cura na praça pública, armou um hospital na praça pública. Quando cura nas casas, na casa de Pedro, a sogra dele, de cama. Quando cura naquela casa empinhada de gente, o paralítico teve que descer pelo teto. Quando cura com pouquinha gente, quando cura com muita gente, como no caso da hemorroíça, uma multidão tentando tocar em Jesus. Ora, eu já entendi ali, é um hospital, é um hospital, é um hospital. Porque como eu queria ser médico, e de fato Deus me fez médico, eu crescia olhando para o altar e dizia: é uma mesa de cirurgia, é uma mesa de cirurgia. Eu olhava para os sacramentos e pensava: são remédios eficazes. Outro dia eu fui visitar uma filha espiritual, estava fraquinha,
bastante enferma. Estava tão fraquinha que não dava conta nem de falar comigo. Então ele escreveu o que precisava me falar. E tossia, fraquinha. Tinha escrito o que precisava me falar. E eu disse para ela: filha, você vai ficar boa. Ela acenou, abriu um sorriso bonito no rosto. E eu disse para ela: você vai ficar boa, filha, porque eu lhe trouxe uma vacina tríplice. Uma vacina tríplice. Ela olhou para mim e pensou: coitadinho do meu pai, se empolgou, né? Não está bem. Agora o padre vai aplicar vacina em mim? De fato, eu não entendo muito bem das vacinas. Papai tem diabetes, aplica insulina várias vezes ao dia, não gosto nem de ver. Eu também, quando vejo sangue, não gosto nem de ver. De fato, eu não dava para médico do corpo, eu só dou para médico da alma. Mas aí eu disse à minha filha: filha, eu lhe trouxe a vacina tríplice. Olhou para mim e eu disse: vamos lá, comece a confessar os seus pecados. Ela se confessou e recebeu o sacramento e participou do sacramento da reconciliação, popularmente chamado de confissão, e recebeu o perdão dos pecados. Foi a primeira vacina. Em seguida, eu dei para ela a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, a segunda vacina. E está no catecismo da nossa igreja, no número 2420, que o sacramento da reconciliação, a confissão, e o sacramento da unção dos enfermos são sacramentos de cura. Sacramentos de cura. 2 sacramentos de cura, nomeados claramente no ensino da igreja. Então ela se confessou, recebeu a unção. E eu disse, ela já estava feliz da vida. Já via no rostinho dela que ela estava se tornando bem-aventurada, estava se tornando feliz, estava ficando revigorada, já tinha mais força. Aí eu disse: agora vamos completar a vacina. E eu dei a Eucaristia para ela. Ela estava deitadinha na cama, recebeu o perdão dos pecados, a unção dos enfermos e a Eucaristia. Depois da vacina tríplice, ela sarou. Jesus a curou através dos sacramentos. Obrigado, Jesus. A tua igreja é um hospital. Às vezes, quando um fiel vem a mim, ou quando eu vou ao fiel, eu levo uma vacina, ou 2, ou 3, cada caso é um. Mas para todos os casos, o remédio é Jesus. Para todo sofrimento humano, Jesus é tudo que a humanidade sempre sonhou. Ele é tudo pelo que a humanidade sempre esperou. É o esperado das nações, é o desejado do nosso coração. Então, como eu queria ser médico, e Deus me fez médico, quando eu ando pelos corredores da minha comunidade lá em Taubaté, sinto que estou andando pelos corredores de um hospital. Andando aqui pela Canção Nova, sinto que estou andando pelos corredores de um hospital. E está nos estatutos da Missão Sede Santos. Somos um hospital. E precisamos ser peritos em humanidade, como a igreja é perita em humanidade. Porque precisamos acudir o povo sofrido, sedento. O povo sedento de justiça. O povo que sofre injustiça,
que sofre perseguição. O povo também que é puro de coração, que é pobre em espírito. E de fato, eu vi que eu não estava errado. A igreja confirmou essa minha visão. Papa Francisco, por mais de uma vez, chamou a igreja de hospital. A primeira vez, foi mais de uma vez já, a primeira vez que eu ouvi o Papa Francisco dizendo isso, mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu disse: obrigado, meu Deus. Eu não estava enganado. E não estou ensinando nada da minha cabeça. De fato é lema da missão Sede Santos: sentir com Cristo e a igreja. Não ensinamos o que gostamos, ensinamos o que a igreja manda, o que a igreja ensina. Ora, a palavra do Papa Francisco é exatamente esta: eu vejo a igreja como um hospital de campanha depois de uma batalha. É inútil perguntar a um ferido se ele tem níveis elevados de colesterol ou de açúcar. Temos de curar as feridas, temos de curar as feridas, temos de curar as feridas. Aplauda a igreja. Viva o Papa! Viva a Igreja Católica, Apostólica, Romana! Deixa eu mostrar para essa câmera aqui. Todo este ensinamento está aqui neste livro. Não só dessa missa, mas também das pregações, das missas que o bom Deus me permitiu neste acampamento. Livro O Remédio é Jesus. O Remédio é Jesus. Você encontra aqui na Canção Nova. O remédio é Jesus. Aqui falamos de Jesus remédio, de Jesus médico e da igreja dele como o melhor dos hospitais. Porque de fato, há pessoas que dizem: não gosto de remédio, não gosto de médico e não gosto de hospital. Conhece gente que diz isso? Talvez você seja uma delas. Continue tomando seus remédios de maneira religiosa. Continue indo aos médicos e pedindo que Deus os abençoe. Mas gente, quando a pessoa tem um encontro pessoal com Jesus, a vida dela muda. Um encontro verdadeiro, pessoal com Jesus, a vida dela muda. Ela era uma antes, outra depois. Antes, ela era só enfermidade. Quando ela conhece Jesus, Jesus a tira da situação de pecado. De infeliz, ela se torna feliz. De desventurada, bem-aventurada. Ela passa a fazer da pregação do Senhor a sua. Antes ela só falava dos dilemas dela. Depois ela passa a ter olhos para o dilema alheio. Ela muda de figura. E ela começa a fazer propaganda de Jesus remédio, de Jesus médico e da igreja de Jesus, o melhor dos hospitais. Eu tenho muito prazer em receitar Jesus remédio para cada pessoa que vem a mim. Não importa o dilema dela, seja físico ou espiritual, temporal ou espiritual, seja dela ou dos dela, eu receito Jesus para todo mundo. Para todo mundo. Foi o único nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. Foi o excesso do Pai das misericórdias, o excesso da misericórdia do Pai nos dando este remédio. Tenho ainda mais prazer quando apresento Jesus como médico e deixo a pessoa aos cuidados da medicina do Senhor Jesus.
e da salvação terapêutica que Ele trouxe. E o meu prazer ainda fica maior quando eu trago cada enfermo que vem a mim, e eu entendo cada pessoa como enferma. São Lucas capítulo 5, versículos 32 e 33. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quem precisa de médico não é quem tem saúde, é quem está doente. Quando aqueles versículos caíram nos meus olhos, diante dos meus olhos, eu levantei a mão e disse: Senhor, eu sou enfermo. E me submeti aos cuidados do doutor Jesus Cristo. Na igreja dele, hospital dele para mim. E trago cada pessoa para o hospital dele. E tem gente que não vem para o hospital dele. Então eu levo o hospital dele a cada pessoa. Erga sua mão direita e diga comigo: Jesus, se tu cuidas de mim na igreja, e se tem gente que não vem à igreja, eu levarei a tua igreja, a tua medicina, o teu remédio, a tua ação terapêutica, aos irmãos, onde quer que estejam, fazendo o que estiverem fazendo, para que sejam santos, bem-aventurados, se programem para ir a ti, se programem para o Senhor vir a eles. Meu Deus, que a minha vida seja em função da minha ida, que a minha vida seja em função da minha ida, que a minha vida seja em função da tua vinda, que a minha vida seja em função da tua vinda. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Disse ainda o Papa Francisco: aquilo de que a igreja mais precisa hoje é a capacidade de curar as feridas. É a capacidade de curar as feridas e de aquecer o coração dos fiéis. Aquecer o coração dos fiéis. Gente, vale lembrar que a Igreja Católica Apostólica Romana, para a glória de Jesus, o seu fundador, é a maior instituição de caridade da face da terra. Amém? Aplauda Jesus e a sua igreja. Tire a igreja de algumas cidades, tire a igreja de alguns países, não vai sobrar nada, e o povo será dado à penúria. Vale lembrar que a igreja é a mãe dos hospitais e das universidades. Ora, gente, a ideia que temos hoje de hospital, foi a ideia de Jesus para a igreja e que a igreja deu ao mundo. Os hospitais, tal como nós os entendemos hoje, nascem com a Igreja Católica Apostólica Romana. É por isso que a igreja é o grande hospital, é o hospital dos hospitais. E é por isso que em cada serviço de saúde, desde os mais simples e modestos aos mais modernos e avançados, em todo serviço de saúde deve se manifestar o cuidado de um Deus apaixonado para com as nossas feridas, e mais do que para com as nossas feridas, conosco, nós que trazemos as feridas. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Quero nela ficar até o fim.
é de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa já estava bastante doentinha, cansada, e ela disse: só uma coisa peço, quero morrer como filha da igreja. Quero morrer como filha da igreja. Toque seu coração, diga comigo: sou igreja. Como igreja quero morrer. Sou igreja. Da igreja não arredo o pé. Sou como São Pedro. A quem eu iria, Senhor? A quem eu irei? Só o Senhor aquece as minhas feridas. Só o Senhor cura as minhas feridas. Só o Senhor aquece o meu coração. Só o Senhor me santifica e salva. Só o Senhor me converte para o irmão. Só o Senhor me faz bem-aventurado. Amém. Tem ainda, está no Catecismo, no número 1506. Jesus faz daqueles que começam a caminhar com Ele, médicos com Ele, médicos com Ele. Cristo convida seus discípulos a segui-lo, tomando cada um sua cruz. Seguindo-o, adquirem uma nova visão da doença e dos doentes. Aqui na Canção Nova se diz assim, quando a pessoa está enferma: foi uma visita de Deus. A pessoa, quando não está em Deus, diz assim: que droga! Solta um palavrão, briga, fica revoltada. Jesus faz que participem de seu ministério de compaixão e cura. Partindo, os discípulos pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Do Catecismo da nossa igreja, número 1509. Curai os enfermos. É uma ordem de Jesus, em São Mateus, capítulo 10, versículo 8. A igreja, olha gente, curai os enfermos. A igreja recebeu essa missão do Senhor, a missão de curar os enfermos, e se esforça por cumpri-la, tanto pelos cuidados aos doentes, como pela oração de intercessão com que os acompanha. A igreja crê na presença vivificante de Cristo, médico da alma e do corpo. Amém, irmãos? Que coisa linda! Pode aplaudir o Senhor? É a nossa cura, está aqui na igreja. É por isso que você, ouça bem o que vou dizer agora. É por isso que você não precisa buscar fora da igreja de Jesus a graça que você precisa. É por isso que você não pode buscar fora do hospital de Jesus, que é a igreja católica, apostólica, romana, a cura de que precisa, a resposta de que precisa, porque na igreja de Jesus está tudo de que você precisa. Amém, irmãos? Glória a Deus, amém, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa fé. É com grande paixão que nós o faremos hoje, iluminados pelo entendimento da palavra de Deus, pela aplicação da palavra do Senhor a nós feridos e as nossas feridas. CançãoNovaPlay.com. Assine já!